Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos aqui para mais um projeto. Esse projeto é baseado no livro Retiro Quaresmal do Instituto Hesed. E eu não sei se vocês sabem, né? Quem me conhece sabe sim. Eu estou fazendo a caminhada carmelita na OCDS, que é a ordem carmelita descalço secular. Esse secular é para nós, né, que vivemos aqui no mundo, que não vivemos enclausurados, né? Mas a gente procura ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida buscando a santidade, buscando fugir, ficar longe do pecado, né? São 5 anos de estudos, né? E eu tô apenas aí entrando no 2º ano, então falta muito tempo ainda. E a quaresma, gente, é um tempo que faz parte do calendário litúrgico. Nós que somos cristãos, né? Nós sabemos que a Igreja de Cristo, né, a Igreja Católica, ela tem um calendário próprio, né, um calendário específico que a gente chama de calendário litúrgico, né? Esse calendário, ele inicia, na verdade, no Advento, que é um tempo que antecede o nascimento de Jesus. Depois nós temos, dentro ainda do Advento, nós temos a Epifania, né, que é mais ou menos aí uma semana depois do nascimento, e termina na apresentação do Senhor com 40 dias, né? Que aí é mais ou menos aí no mês de fevereiro que a gente comemora a apresentação do Senhor. Depois do que termina esse tempo, a gente entra aí no tempo comum, né? Então esse tempo comum, ele vai até o início da quaresma e depois ele retorna lá no final, depois de Pentecostes. Então a quaresma é um momento que a gente se entrega, a gente entra num deserto, né? Ele representa os 40 anos que o povo de Deus, saído do Egito, viveu vagando no deserto em busca da terra prometida. E também Jesus ficou 40 dias, né, antes da sua entrega, né, na cruz. Ele ficou 40 dias recolhido, né, no deserto. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que ele ficou um tempo com os essênios. Isso não é certo, né? Alguns estudiosos dizem, mas a palavra de Deus não traz isso pra gente. E então é o tempo que Jesus ficou ali em jejum, se preparando, né, para o grande momento da vida dele, que é a Páscoa. Então a quaresma começa com as cinzas, né? As cinzas representam o nosso pó, né? Que a gente veio do pó e ao pó voltaremos. Então começa com as cinzas e termina aí no sábado da vigília pascal, e depois a gente tem a Páscoa, né? Então, gente, para que a gente faça, né, um retiro, para que a gente faça um exame de consciência na quaresma, para que a gente busque aí se reconciliar com Deus, né, cada dia se converter, né? Então a gente precisa de ter alguns comportamentos, né? O primeiro comportamento é a conexão com Deus, que a gente deve fazer isso todos os dias, gente. Porque nós somos pecadores por natureza, nós falhamos a todo momento. E nós somos humanos, somos imperfeitos. Então, essa conexão com o Senhor é quando a gente acorda. Então, antes de acordar, eu acordo às 3 horas da manhã para orar, mas qualquer horário que a gente acordar de manhã, a gente, antes de sair do nosso quarto, a gente deve fazer a nossa conexão com o Senhor. E Deus, ele não está longe, embora ele seja o Todo-Poderoso do universo, mas ele está aqui, ó. Quem crê, ele está aqui, ó, dentro de nós, né? Então é fazer uma conexão, né? É fazer um exame de consciência do que a gente viveu no dia anterior e do que a gente espera viver, né, nesse dia que está chegando. E fazer todas as orações, fazer o louvor, fazer os pedidos, né, os agradecimentos. E essa é o tipo de conexão que a gente deve fazer, não só na quaresma, mas todos os dias. Porém, na quaresma, a gente, para ter esse retiro, para a gente ter esse tempo de graça, né, de entrega, de deserto, a gente precisa fazer sem deixar nenhum dia essa conexão com Deus. O segundo comportamento é o silêncio. Quando a gente entra no estado de silêncio, a gente ouve mais a voz do Espírito Santo, né? A gente consegue examinar os nossos atos, os nossos comportamentos, né, melhor, né, de melhor forma.
Então o silêncio ele é recomendado para que a gente esteja nesse deserto com a gente mesmo e não conectado com a internet, com o celular, com o WhatsApp. Eu sei, a gente trabalha, eu também uso o telefone para trabalhar, para comunicar com os meus chefes, né, do IFES, mas a gente precisa se afastar um pouco e ficar mais em silêncio, sem muita música, né, sem muita saída, festa. A gente nem está em momento de festa, mas assim, evitar qualquer tipo mesmo assim de contato com muitas pessoas, né, para que a gente possa viver o nosso silêncio. O terceiro comportamento é a prática do jejum. O jejum é um dos comportamentos que mais agradam a Deus, né? A primeira leitura da quarta-feira de cinzas foi da profecia de Joel, e o quanto que Deus ele voltou atrás, né, no castigo que ele tinha prometido ao povo que estava cativo, né? E ele voltou atrás porque o povo jejuou. Então assim, a sombra do nosso pecado, o jejum é uma das formas também da gente obter a misericórdia do Senhor, né? Porque nós somos falhos. Então, gente, o jejum é quando a gente se abstém, a gente deixa de fazer coisas que desagradam a Deus e também coisas que às vezes nos agradam, né? Então a gente se coloca na posição de não atender as nossas necessidades para que a gente possa se conectar com o nosso Criador, né? O quarto comportamento é a oração. Então a prática de oração é a intimidade com Deus, né? É a gente se aproximar, é a gente se conectar e ouvir a voz dele em todos os momentos do nosso dia. Então a gente ora pela manhã, eu costumo orar de madrugada, também gosto de orar às 3 da tarde, quando há possibilidade. Às vezes por conta do trabalho eu não consigo, né? Mas eu oro de madrugada. Jesus orava muito de madrugada, né? E às 3 horas da manhã e às 3 horas da tarde são as horas consideradas hora da misericórdia. Então, a gente estando conectado com Deus nesse momento, conectado com Jesus Cristo, conectado com a Virgem Maria, com os santos anjos, né? A gente é um dos comportamentos que também agradam muito a Deus e é um dos principais comportamentos para esse tempo quaresmal. O quinto comportamento é a caridade, né? É ser bondoso para com o meu irmão. Aquilo que eu não quero para mim, que eu não desejo para mim, que me faz mal, eu também não quero para o meu irmão. Então, por exemplo, nesse momento está chovendo aqui, né, onde eu estou. Será que tem alguém lá fora, com frio, com fome? O que eu posso fazer? Né? Então não cabe a gente julgar se essa pessoa é vagabundo, se é cachaceiro, não cabe a nós, né? Jesus falou, né? Aquele que muitas vezes está ali numa calçada jogada e você não fez pouco caso, né? Fez como o sacerdote lá na passagem, né? E quem atendeu a pessoa que estava caída? Um samaritano, que na época não era considerado o quê? Digno de estar entre a comunidade de Judá, né? Então Jesus traz muito esse exemplo para a gente. Quando atendeu um desses pobres, um desses pequeninos, um desses presos, foi a mim que atendestes, né? Então a caridade, a prática da caridade, a gente se colocar no lugar do outro, não somente com coisas materiais, mas orar pelo outro, né? Receber o outro em casa, fazer um bolo, fazer um café, mandar uma mensagem, fazer um telefonema, é você se preocupar com as pessoas, né? Não somente da sua família. E o último, e por fim, né, a perseverança, porque muitas coisas nos desanimam para tirar a nossa fé, que a gente tenha sempre a mesma prática, mesmo que a gente esteja triste. A nossa vida não é fácil, né, gente? Mesmo que a gente esteja triste, que a gente esteja cansado, que a gente esteja com muitos problemas, mas que a gente não desanime da nossa prática de jejum, de oração, de caridade, né? Dessa conexão com o nosso Senhor. Então, a gente começa hoje, né? Todos os dias nós vamos, ao invés da gente escrever o Evangelho como eu sempre escrevo, nós vamos ter a postagem, nesses 40 dias da Quaresma, a postagem aí do Evangelho e das reflexões do dia. Eu espero vocês aqui comigo, tá bom?